Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos à nossa aula ao vivo. Fico feliz de ter vocês aqui hoje. Lembrando que nós estamos aqui nos estúdios da Unifatece, que é a nossa grande equipe pedagógica, tá? Qualquer dúvida, vai mandando mensagem ali no chat, o pessoal vai respondendo vocês, tá? Vai passando para mim, tá? E vamos, que hoje tem muita coisa para aprender na nossa aula de análise de alimentos, tá? E hoje eu trouxe um tema bem interessante, tá? Que foi falado também nas nossas aulas conceituais, mas para reforçar a importância eu trouxe para a aula ao vivo também. E espero que vocês gostem, tá? É um tema bem atual, que sempre está na mídia, o pessoal fala bastante, tá? Que é o quê? Fraudes e adulterações em alimentos. Prof, fraudes e adulterações? Sim, fraudes e adulterações, pessoal. Eu gosto de estar sempre falando, tá, sobre esse tema, porque é um tema sempre atual, tá? Normalmente, pelo menos uma vez por mês eu vejo alguma notícia sobre esse assunto, tá? Mesmo que a gente sempre está batendo em cima, a legislação está falando, né, modificando, trazendo novidades, o pessoal recebendo informações, mesmo assim a gente encontra bastante fraudes, bastante adulterações nos nossos alimentos. E o profissional que trabalha com alimentos, né, tem que estar ciente, tem que estar, né, sabendo o que é a diferença, né, sobre adulterações, sobre as fraudes, o que ele pode estar fazendo de diferente para mudar esse cenário nosso, tá? Principalmente aqui no Brasil, que a gente vê bastante fraudes, o pessoal quer ganhar dinheirinho em cima, quer ser mais esperto do que o outro. Então, a gente vai estar falando sobre fraudes de alimentos hoje na nossa aula ao vivo. Vamos lá? Então, a gente recapitulando o que são essas fraudes, o que são essas adulterações, tá? A gente considera como fraudes, considera como adulterações todas as práticas enganosas, fraudulentas ou criminosas relacionadas à produção, processamento, rotulagem, distribuição ou comercialização de alimentos. Professora, como assim? Produção? Sim, desde lá na indústria, a hora que a matéria-prima chega, né, para ser confeccionada, ser produzida, ser trabalhada, a gente começa a ter, né, as fraudes. Na verdade, pessoal, vou usar de exemplo, né, desde que está lá no produtor, a gente pode ter problemas de fraudes, né? A gente vê muito na área de alimentos, na área de leites, fraudes por produtores, né, na área da produção. Ah, quer ganhar um dinheiro a mais? Coloca água no leite, né? Aí a gente tem as fraudes, adulterações por aguamento, quer aumentar o volume. Então já começa o problema aí. Aí chega lá na indústria, né? Na hora do processamento. Ah, minha matéria-prima tá com problema aqui. Vamos colocar um sulfito, vamos colocar um nitrato, vamos colocar um antioxidante, colocar um acidulante. Vou dar uma melhorada na minha matéria-prima, não perder ela, não gastar dinheiro, não ter que fazer um descarte. Então, né, às vezes o pessoal acaba modificando lá durante a produção aquele produto e acaba fazendo o quê? Uma adulteração. Então, acontece bastante. Na rotulagem,
a gente viu também nas nossas aulas conceituais sobre rotulagem. Como assim, prof? Relembra, vamos lembrar de novo? Durante as rotulagens, ali na hora de fazer, né, o produto, às vezes acontece das pessoas colocarem informações enganosas para o consumidor. O que são essas informações enganosas? É um produto orgânico, que na verdade não tem de orgânico, é nada. É um produto livre de colesterol, mas se for pensar nas características físico-químicas daquele produto, realmente ele não tem colesterol, e aí acaba fazendo o quê? Enganando. É um azeite de oliva, né, puro, sendo que, na verdade, é uma mistura com óleo de soja. Esse aqui é uma manteiga, na verdade é uma margarina cheia de gordura. E assim vai, tá? Ali nas partes de rotulagem a gente tem muito falando, é rico em proteico, é um alimento isso, aquilo, rico em vitaminas, antioxidantes, e aí a hora que a gente vai fazer as análises de alimentos, acaba descobrindo que é só enganação. Tá? Então a gente tem, né, e desde tanto também na distribuição ou comercialização dos alimentos. A gente vê muito, às vezes no comércio as pessoas querem, né, fazer alguma coisa e acabam fraudulando ali a embalagem, o próprio produto interno, tá? E aí a gente entra tudo na parte do quê? De fraudes e adulterações, tá? E segundo a nossa legislação, isso é crime. Por isso que a gente tem que estar sempre em cima, sabendo, se informando e entendendo, tá? Até que ponto é uma fraude, né, uma adulteração feita por má vontade, né, que quer ganhar, ou às vezes tem aquelas adulterações também que foram ocasionadas durante o processo, que infelizmente era indeterminado, não tem como, né, aconteceu. Então tem esses casos também. Mas falando um pouco, vamos, né, entrar um pouquinho dos tipos de fraudes e adulterações a gente já existentes que, né, a gente encontra no nosso dia a dia. Então, alerta aqui, eu coloquei uma telinha para vocês, fraude, vem aí bastante notícias, né, pra gente, né, tá visualizando bem como isso ocorre. Pessoal, eu trouxe para vocês bastante informações hoje na aula ao vivo, tá? Eu tentei trazer reportagens atuais, tá? As últimas dos últimos anos, tá? Que a gente teve aqui no nosso país, que a gente olha assim, como isso aconteceu, da onde que saiu tudo isso, como que, né, o produtor, como que a pessoa teve coragem de fazer isso. O primeiro exemplo que eu trouxe aqui para vocês, pessoal, é lá de 2023, né, tá bem atualizada essa publicação, tá? E aí a manchete, né, a coisa laboratório do MAPA detecta fraude no leite em operação da Polícia Federal em Pernambuco, tá? O Laboratório de Análise de Alimentos do Ministério da Agricultura, do Pecuária e Abastecimento, o MAPA, né, a LFDA de Pernambuco, encontrou evidências de adulterações no leite, tá, que era comercializado lá no estado. E quais foram essas adulterações encontradas? Segundo as análises de alimentos realizadas lá pelo laboratório, foi encontrado elevado teor de caseíno macropeptídico. O que é isso? Prof, o que é essa tal de caseíno macropeptídeo? Tá? Ele é um indicativo de adição de soro de leite ao leite para diluir leite cru. Lembra que eu falei da água para vocês? Gente, o povo coloca soro de leite. Prof, como assim soro de leite? Simples, pessoal. Normalmente os laticínios, eles produzem queijo. Durante o processamento do leite, fazer a produção do queijo, solta o soro. Acho que não sei se todo mundo já viu como que faz queijo. Então, vamos colocar rapidamente. Pega o leite, faz a coalha, vai então soltar o líquido da caseína, né? Aquela caseína que é a massa ali do queijo, e o líquido ali que solta a gente chama, né? Que é o soro do leite. E aí o laticínio, para ganhar um dinheirinho em cima, o que eles pegavam? Pegar aquele soro que normalmente é descartado, ou ele é enviado para alguma indústria de whey protein, para fazer filtração e transformar em proteína, né, ali. Mas enfim, quando não acontece isso, pega aquele soro, normalmente é descartado. E aí eles, para não ter o descarte e aumentar a produção, o que eles fizeram? Pegava esse soro da produção de queijo e pá, jogava no leite de volta. E aí, fazer o quê? O leite render. Então, assim, não é só o produtor que quer fraudar ali a matéria-prima. O próprio laticínio estava fazendo isso,
para ganhar o quê? Dinheiro em cima, aumentar a produção, ter mais leite, né? E como nem tudo são flores, o laboratório lá de análise de alimentos, por isso que eu falo para vocês como é importante a gente ter análise de alimentos, né? Ela detectou então esse teor de caseína macropeptídeo no leite lá do laboratório. E aí tá sendo fraudado. E além disso, pessoal, só foi isso, prof? Só a partir disso? Não. Então, eles também detectaram o quê? Baixo teor de proteína, de gordura, em decorrência da diluição. Logo, se o leite lá tem, por exemplo, 4% de gordura, um leite natural, legal, novinho, bonito, com qualidade, quando estava sendo diluído ali com o soro, estava baixando a qualidade do leite in natura. Tipo, passando de 4 para 1, tô dando como exemplo. E aí, tipo, ligou outro alerta de fraude ali do laboratório lá de análise de alimentos do MAPA. Alguma coisa está errada, né? E quantidade de micro-organismos acima do limite máximo. Claro, né, gente? Imagina, já tinha passado todo pelo processo de fabricação do queijo, logo aquela carga microbiana estava bem mais elevada, né? Então, o que acontece? Se aquele soro com carga microbiana mais elevada volta para o leite in natura, claro que o leite in natura vai ser contaminado e vai aumentar a carga microbiana dela também. Então, foi a partir desses indícios que o laboratório de análise de alimentos lá do MAPA conseguiu detectar a fraude lá nesse laboratório de Pernambuco. Absurdo, né? E a consumidor com certeza sendo lesado, porque provavelmente lá o laticínio fazia o quê? Embalava esse leite e vendia ali para a população. Então, tá aí um exemplo de fraude, tá? Outro exemplo eu trouxe aqui para vocês. Saí de Pernambuco e vim aqui para Santa Catarina agora. Então, aqui eu trouxe para vocês uma notícia, agora do mês de março, ali de 2023, tá? Que ele fala o quê? Empresários são condenados em Santa Catarina por adulterar leite para disfarçar condições impróprias de consumo. Investigação apontou que água era adicionada ao produto para ocultar mais condições. Pena para cada um foi de mais de 6 anos de detenção e regime semiaberto. Gente, fraudar alimento, né? Talvez por um curto período, não sei, por um período de tempo, talvez seja lucrativo, mas existe legislação, existe punição e as leis estão aí. Nesse caso aqui, então, os empresários lá desse laticínio, né, eles foram pegos na adulteração, tá? E a partir daí, eles sofreram punições e foram condenados. Nesse caso, eles foram condenados em regime de semiaberto, tá? Mas provavelmente durante as apurações, então a lei considerou ali não tão grave, né? Então, nesse caso. Mas é outro caso que eu trago para vocês também de adulterações, né? Na parte de lácticos. Triste, é triste, é complicado, né? E aqui, no caso, foi utilizando água, né? Então, provavelmente também para aumentar o volume, para deixar, né, quantificar mais. Vamos colocar água aqui no leite e vamos ganhar dinheiro. Mais um exemplo de fraude no nosso leite. Passando do nosso leite, da nossa matéria-prima pura, vamos para os nossos derivados. Também tem bastante fraude, pessoal, nos nossos derivados de leites, tá? Eu trouxe alguns exemplos aqui, fraude em derivados para vocês. Potes de requeijão, aqui no nosso primeiro, ó, potes de requeijão, aqui foi do mês 5 de 2023, tá? Potes de requeijão fraudados são encontrados em mercado de Santa Catarina, durante a operação nacional. O Ministério da Agricultura identificou potes de diferentes marcas com conteúdo adulterado em 9 estados. Os alimentos fraudados que estavam à venda em mercados de Santa Catarina foram encontrados durante uma operação do Ministério da Agricultura em 9 estados. Conforme o balanço divulgado os potes de requeijão de diferentes marcas estavam com conteúdo adulterado e foram recolhidos pelas equipes da ação, tá? A outra notícia ali, fraude no requeijão. O Ministério da Agricultura detecta produto com embalagem errada, tá? O rótulo não indicava que havia adição de amido, tá? Irregularidade é caracterizada como fraude econômica. Foi adicionado amido no requeijão. O Ministério da Agricultura e Pecuária, né, o MAPA, anunciou na data que foi encontrado, então, amido em requeijão comum do tipo cremoso. E isso não estava indicado na rotulagem, tá? Durante a operação. Pessoal,
Ó, para vocês verem. O pessoal quer, os produtores querem ganhar dinheiro mesmo. Adiciona amido, não coloca na rotulagem, altera o rótulo do produto. E são coisas que a gente encontra bastante, tá? Nesses casos aqui, amido é muito comum, principalmente quando tem a alta do leite, né? O leite tá caro, o pessoal quer ganhar dinheiro em cima. E aí o que eles fazem? Coloca lá, aí vocês podem ter lá nos ingredientes, vai lá, ingredientes, você tem, isso aqui só vai leite, né, e creme de leite, é um requeijão nobre. Aí vai a análise de alimentos, a importância da análise de alimentos, vai lá, faz as partes, tudo que a gente precisa, físico-químicas, análises microscópicas, faz um MEV, faz, né, uma cromatografia, aí detecta o quê? Amido, né, e o amido ajuda o quê? A deixar o produto mais espesso, né? Logo, não precisa gastar tanta parte energética para deixar o produto mais nobre e vai ganhando dinheiro em cima, tá? E lembrando, professor, mas é proibido colocar amido no requeijão? Pessoal, proibido não está, mas de acordo com a legislação, tem que estar identificado nos ingredientes do produto. Tipo, esse produto contém amido, né? Esse produto não é 100%. Vocês vão encontrar muitas vezes hoje no leite condensado também. Esse, né, bebida láctea, não é mais leite condensado, por causa do valor, né? Então, mas tem que estar especificado, porque o consumidor não pode comprar algo e ser lesado. E isso, né, de acordo com vocês estão vendo, vai, né, conforme vai fazer as análises, os órgãos públicos fazem análise, eles acabam detectando, acabam descobrindo, tá? Não passa despercebido. Então aqui eu trouxe para vocês então mais 2 exemplos de fraude, no caso então de derivados de laticínios, tá? Mais uma vez, queijo adulterado, saímos do requeijão e vamos para o queijo, lá no Rio Grande do Sul, tá? Então aqui é uma notícia também, ó, o Ministério Público deflagra a operação queijo compensado, e a promotoria acaba encontrando um laticínio suspeito de adicionar cloreto de sódio, amido e outros produtos para mascarar a adição de água no queijo e ainda emitir notas fiscais falsas. Então aqui tem até os desenhinhos, né? Aqui as imagens lá do laticínio, da divulgação do Ministério. Então nesse caso aqui, o que o laticínio fazia? Ele adicionava cloreto de sódio, amido e água no queijo. Tudo isso para deixar o queijo. Normalmente, pessoal, mas prof, como que for o queijo? O queijo, né? O queijo, não colocar, ele só tá ali, vai ser coalhado, amassado, compensado, coloca o sal, né? Talvez coloca, assim, um conservante, dependendo, de acordo com a legislação. Mas, no caso, eles estavam colocando amido, adicionando água, né? Então, tudo errado. Para o quê? Para ganhar em cima, né? Uma fraude bem característica. E, mais uma vez, a partir de análise de alimentos, foi feita a detecção disso, tá? Outro exemplo que eu trouxe para vocês, operação do Ministério Público apreende 7,5 mil litros de leite, tá? O leite e outros produtos estavam impróprios para consumo e foram apreendidos em 3 mercados. Então esse aqui, pessoal, é um exemplo para vocês que eu trouxe, que não é só na produção, não é só no laticínio, não é só na indústria, os mercados também, né? Então a gente... o consumidor pode estar lesado em pode ser lesado em todas as situações, tanto na indústria quanto ali quem está vendendo o produto. Chegou no mercado, às vezes o produto chegou perfeito, com alta qualidade. A indústria não tem culpa de nada, mas chegou no mercado, o pessoal quer ganhar um dinheiro em cima e aí faz o quê? A adulteração. Então aqui, ó, a notícia fala o quê? Que mais 7,5 mil litros de leite, tá? E 376 quilos de alimentos e outros produtos foram encontrados impróprios e apreendidos, tá? Aqui na imagem, vocês podem observar o quê? Né? A parte microbiológica, pelo jeito, né? Está bem deteriorada alguns produtos. O que acontece? Eu não sei se vocês já ouviram falar, às vezes alguns donos de mercados acabam desligando gôndolas durante a noite, tá? Mas, prof, faz isso? Faz, economiza energia. Vamos economizar dinheiro. E aí desliga a gôndola durante a noite, deixa ligado durante o dia. Mas, infelizmente, o que acontece? O produto acaba estragando, principalmente quando são os produtos refrigerados. Carnes, leites, queijo, no caso aqui, né? Os pescados.
né, estraga, porque eu preciso ser um produto refrigerado, porque tem alto teor de água, a carga microbiana já tem natural, já vem, então se fica ali vai proliferando ainda mais. Então é importante o quê? Que tá, né, dentro dos padrões de conservação de alimentos. Não está dentro dos padrões, desligou ali o refrigerador, vai acontecer isso, vai estragar, vai dar problema. E, nesse caso, o Ministério Público fez o quê? A apreensão, porque é uma fraude, porque está querendo vender um produto para o consumidor que não está mais próprio. Quando isso acontece, a indústria também é notificada, na verdade, somente o dono do mercado, né, nesse caso, porque provavelmente veio bom, mas, né, o Ministério talvez faça também uma checagem até na indústria de cada produto, tá? Pessoal, eu trouxe aqui também, a gente tá falando muito aqui do Brasil, mas vai ser mais só no Brasil que acontece isso, nos outros lugares do mundo, não? Não, pessoal, é geral, tá? Eu trouxe até alguns casos para vocês aqui, de outros países, de notícias de fraudes, mas assim, são bem escândalos mesmo, que ocorreu, tá? No caso, assim, mussarela de búfala, tá? Lá no Reino Unido, tá? Foi um escândalo lá em 2019, que foi encontrada mistura de leite de diferentes espécies. Não sei quem já consumiu mussarela de búfala, mas a mussarela de búfala é um queijo nobre. Logo, ele tem um valor agregado superior ao queijo de vaca, né? Do queijo feito com leite de vaca. Então, assim, você for no mercado fazer a compra de um queijo de búfala, vai estar 2, 3 vezes um valor maior do que do queijo de leite de vaca normal. E aí, o produtor fala assim, eu preciso vender meu queijo de búfala, mas o leite de búfala tá um pouco mais caro. Vou misturar com leite de cabrita, com leite de vaca, aumentar ali o leite, né? Para poder fabricar o queijo de búfala e vender como búfala. Só que assim, ele esquece que o que existe análise de alimento, e na análise microscópica, as análises de MEV, a gente consegue ver os picos dos tipos de leite. Cada tipo de leite, de acordo da espécie, tem uma caracterização. Um leite de cabra tem características próprias, leite de vaca tem características próprias, e a leite de búfala tem suas características próprias. E durante as análises de alimentos, a gente consegue detectar se há uma tentativa de homogeneizar esses líquidos, né, esses leites. E a gente, a partir daí, é possível fazer sim uma verificação, fazer sim uma identificação de adulteração, tá? E aí, lá no Reino Unido, teve esse escândalo lá do mistura de leite, diferentes espécies, para produção de mussarela de búfala, tá? Lá nos Estados Unidos, também a gente teve um boom de leite in natura, que era falado que era alegação como orgânico no rótulo. Esse leite orgânico, de orgânico não tinha nada, era só para ganhar dinheiro do consumidor, tá? Leite em pó, adição de leite de soja. Lembra que eu falei para vocês nas nossas aulas conceituais, que é aquele caso de pegar um produto de baixo valor, uma matéria-prima de baixo valor, e adicionar numa matéria-prima de alto valor, né? Então, adulteração, uma fraudulenta, né, intencional, né, não foi sem querer. Então, lá no México. Ureia e água, tá? O pessoal às vezes usa a ureia para a parte de acidez, os produtores normalmente adicionam ureia, porque, colocou urina, aumentou a acidez, coloca ureia, baixou a acidez, para tentar manter estabilizado a lei, e água, né, que daí é a fraude por aguamento no nosso leite. Óleo vegetal, detergente lá na Índia, queijo caprino, mistura de diferentes tipos de espécies lá na Espanha, mesmo caso lá da mussarela de búfala, tá? E por aí vai os tipos de fraudes que a gente encontra, não só aqui no Brasil, mas no mundo afora. Então, só para a gente estar dentro, né, da legislação, eu trouxe aqui para vocês a resolução, tá? Aqui na nossa tela, número 7.664, do ano de 2017, tá? Que fala o quê? Que fraudar, falsificar ou adulterar substâncias ou produtos alimentícios ou bebidas destinadas ao consumo humano, tornando-o nocivo à saúde ou possível de causar-lhe dano, determina-se que a pena seja reclusão de 10 a 15 anos e multa, tá?
Então, essa aqui é uma resolução lá de 2017, que se for, né, comprovado que foi intencional, pode ser que a pessoa responsável, tá, pela adulteração tenha até de 10 a 15 anos de reclusão e multa, tá? Então, é importante vocês saberem que existe, sim, lei, tá? A lei tá aí, atualmente ela vai sendo revogada, vai sendo, né, melhorada, mas é importante também que os produtores, quem está ali responsável, quem é o responsável técnico de uma empresa, não é só ganhos, tá? Tem, né, você pode ser punido, então tem que ficar bem atento sobre isso. Trouxe outra aqui para vocês também, falei um pouco de leites. Carne, né, vencida e moída com papelão. Eu trabalhei em indústria, pessoal, em frigorífico, não, onde eu trabalhava não tinha isso, mas a gente ouve muito durante a jornada da vida profissional casos, tá? Então aqui eu trouxe para vocês essa notícia, um pouquinho mais antiga, mas para vocês terem ciência, né? A Polícia Federal barrou em grandes frigoríficos da Justiça casos onde que a carne era vencida, tá? Aqui nessa notícia, ela era moída com papelão e vendida no país, tá? Foi uma das maiores operações da história da Polícia Federal, né, nos grandes frigoríficos, e nessa data foi mais de 38 mandatos de prisão contra pessoas ligadas a isso. Então, outro caso de fraude em frigoríficos, pra vocês terem ideia. Aqui, pessoal, tem até a imagem para vocês aqui na tela, tá? Que as merendeiras identificaram que é adulteração em embalagens, tá? Não é só o produto dentro, não, as embalagens também. E de carnes na escola, lá em Campina Grande. Vocês podem observar, colaram um adesivinho, o produto original era músculo do dianteiro, foram lá, colocaram adesivinho escrito lombo bovino e venderam para as escolas, né? Aquele famoso, quem já comprou queijo fracionado e percebeu que a data de validade parece ter sido alterada? Vira e volta, não sei vocês. Eu vou no mercado, vou comprar queijo, então até fica a dica para vocês. Eu dou aqueles queijos que vem fracionadinho, né? Às vezes não quero uma peça grande, eu dou uma olhadinha assim, tá muito na cara que foi tirada, apagada ali a data da validade, pelo jeito já tinha sido vencido. Ah, mas não dá para perder o produto, vamos colocar um outro valor, uma outra data em cima. Aí foi lá, vamos colocar mais uns 10 dias, né, para ver se vende. E fica meio nítido, né? Acho que não sei se vocês também, alunos, tiveram essa percepção, mas vira e volta, quem nunca teve, quando vai no mercado, dá uma olhadinha. E a mesma coisa, que é o quê? Alteração da embalagem, alteração, né, fraudulenta da rotulagem. Aqui eu trouxe para vocês também de peixes. Pessoal, peixe, principalmente na semana, né, aquelas semanas de abril ali, o pessoal compra muito peixes, né, tem uma época do ano, o pessoal consome mais peixes. A gente encontra muito, né, adulteração de peixes nobres. Aí fala que é salmão, mas está vendendo sardinha. Aí outra notícia que eu trouxe para vocês sobre, tá? Aqui eu trouxe para vocês também de bebidas. Gente, não é só comida, não, bebida também. Quem já vira e volta na época de formatura, antigamente nas festas, né? A prof um pouquinho mais velha, eu via muito essa, uísque e tal, principalmente de uísque, aqui nesse caso aqui que eu trouxe uma notícia para vocês. Tira o uísque do valor, né, superior e coloca um uísque de valor inferior. Quem nunca ouviu isso? Tá bebendo Jack Daniels? Não, tá bebendo lá outra coisa. Aí, é isso aí. Vodka acontece muito. Tá tomando vodka caríssima. Não, é a pior da pior qualidade. Que é as fraudes que a gente encontra também ali na venda de bebidas. Tem muito, é triste, mas existe. O pessoal teve uma época, nas notícias, que o pessoal que fazia as fraudes de bebidas já tinham feito até uma forma de tirar a bolinha lá, colocar da embalagem, né, que tem as bolinhas ali, deixar perfeito, não tinha como detectar. Mas na análise de alimentos a gente descobre, né, se foi fraudado ou não. E é um outro exemplo de fraude em bebidas, tá? Aqui é o azeite de oliva, pessoal, também a gente encontra bastante, tá? Fala que é o azeite de oliva maravilhoso, extra virgem, e é com óleo de soja, tá? Aqui eu trouxe um exemplo também para vocês de marcas também que fala,
né? Coloca lá, esse azeite é puro, e durante as análises de alimentos descobre que de puro não tem nada. Então, se você vai trabalhar, se você trabalha, né, ou você é o consumidor, fiquem atentos, tá? E aqui eu trouxe para vocês também uma portaria, aqui na tela, tá? Sobre bebidas, tá? Um pouquinho da legislação também. Para o setor de bebidas, temos a portaria número 573, lá de 2022, tá? Que institui o quê? Que o Programa Nacional de Prevenção ao Combate à Fraude e Clandestinidade em Produtos de Origem Vegetal. Então, hoje, pessoal, já existe também uma legislação, no caso, principalmente de azeites de oliva, que é o que normalmente a gente encontra muito aqui no Brasil. Então, a PN Fraude, tá? É uma nova normativa, uma nova portaria que começou a valer lá em 2022, tá? Para vocês ficarem cientes. Trouxe outros também aqui, fraude com mistura de produtos baratos junto com os caros, alguns exemplos, tá? E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre confiabilidade. Meu Deus, prof, é muita coisa. Dá um respiro aí, é bastante coisa mesmo. Gente, fraude, vocês começarem a procurar, quem não lembra, quem não viveu, tem muita coisa. E se quem não estava, né, com um ponto de atenção ainda, agora começa a ir nos mercados, começa a dar uma olhada, o tanto de coisa que o consumidor pode ser lesado. E o profissional que trabalha, eu gosto de bater muito em cima sobre isso, a gente tem a responsabilidade, né, para tentar limitar, evitar ao máximo que isso aconteça, tá? Eu trouxe um pouquinho para vocês, pessoal, como identificar um pouquinho fraudes, né? Se uma empresa, ela tem uma boa índole ou aquela empresa, ela tem já aquele pezinho escorregando na legislação, tá? Empresas, pessoal, que gostam de manter a legislação, que, né, são confiáveis, elas normalmente têm algumas premissas, tá? Elas possuem o quê? De acordo com aí na nossa tela, certificações. Então, empresas confiáveis, elas têm certificados do Ministério da Agricultura, certificações internacionais, elas são registradas em órgãos municipais, estaduais, federais, tá? Elas têm um controle de qualidade interno, não só o externo, que é da legislação. Então, fiquem atentos, tá? Se vocês estão ali comprando um produto de uma empresa que corre da legislação, de uma empresa que não tem certificações, não tem registro, tá? Em órgão nenhum, nem municipal, nem estadual, nem federal, fique atento. Provavelmente é uma empresa que pode estar, né? Não estou afirmando, mas pode ser que esteja escorregando ali, querendo fazer algum tipo de fraude, alguma adulteração para ganhar em cima do consumidor, tá? Quando eu falo de certificações, pessoal, dentro da nossa área de alimentos, é importante vocês estarem cientes que a gente tem a ISO 22000, que é para produtos alimentícios. E para ganhar essa ISO não é fácil, não é qualquer empresa. Eu quero a ISO. Vai lá, faz o cadastro no site e recebe a ISO. Não. Tem todo um programa para receber essa certificação. A empresa tem que estar dentro de normas de controle de qualidade, tem que seguir à risca vários credenciamentos, tanto de materiais, da matéria-prima recebida, quanto os equipamentos que utilizam. Então, tem que estar ali, ó, de olho em tudo. E a partir daí, tem uma comissão que vai até a indústria, até a empresa, e vai verificar se realmente aquela empresa tem condições de receber um selo da ISO ou não. Uma empresa, uma indústria de alimentos, uma marca de alimentos que tem um selo da ISO, principalmente da ISO 22000, não vou falar 100% confiável, mas tem um grau de confiabilidade bem maior do que aquela que não tem. Com certeza ela segue a risca bastante. Principalmente empresas que trabalham com exportação, né? Que produzem aqui e vai mandar para outros países. Essas são, a maioria buscam ter uma ISO, uma boa certificação, porque é conhecido mundialmente, tá? Aqui eu falo, né, a ISO ela foi fundada lá em 1946, em Genebra, na Suíça, então, conforme eu comentei com vocês, ela é internacional. Então, quem tem ISO, tá legal lá. E a ISO, pessoal, ela estabelece o quê? Os critérios e requisitos para a implementação de um sistema de gestão que visa o quê? Assegurar a segurança dos alimentos. Tá? A norma ela é aplicável em todas as organizações que estão envolvidas na cadeia alimentar, desde o processo de colheita até o consumo final, conhecido como Farm to Fork, tá? Então, aqui para vocês ficarem cientes, né, conhecerem um pouquinho mais sobre certificações, tá?
Eu trouxe aqui alguns requisitos. Como eu comentei com vocês, não é só ir lá fazer o cadastro no site da ISO, quero receber o selo da ISO, tá? Então, de acordo aqui com o nosso quadro, para uma indústria, uma empresa, né, tem que seguir a identificação e avaliação de perigos potenciais ao longo da cadeia alimentar. Então, ela tem que ter todo no cheque, tá? Ela tem que adotar medidas de controle e monitoramento de qualidade, tá? Estabelecer programas de treinamento e conscientização dos funcionários. Então, tem a parte também de recursos humanos, né, de gente ali, pessoal que trabalha dentro da indústria, tá? Ter auditorias internas e externas para verificar conformidade com os requisitos da norma. Eu trabalhei numa empresa, numa indústria que tinha muitas auditorias, né? Então, tinha grupos, era uma multinacional, né, de alimentos, então vinha grupos de outra indústria fazer auditoria interna no meu setor, né? Assim como no meu setor, tinha um grupo que ia fazer auditoria interna em outra indústria, dentro da mesma empresa. Então, são essas auditorias para ver se existe ou não conformidade, está trabalhando de acordo. Quando eu falo ali também de treinamento, né, dos funcionários, sobre ensinar o colaborador a fazer correto, né? Quem trabalha com alimentos, unhas curtas, não está usando adornos, né? Essas partes de controle de qualidade, tá? Continuando. Compromisso em fornecer alimentos seguros aos consumidores, então a empresa tem que ter isso, né? Aqui a gente fala também fortalecimento, confiança e reputação da empresa no mercado, tá? Quem adota a ISO, a empresa, ela tem uma implementação da norma e contribui na redução de riscos, tá? Ela tem a melhoria contínua dos processos, porque quem consegue adquirir a ISO, normalmente mantém os processos com alta qualidade, porque não quer perder. Tá? Então, é uma melhoria contínua. Conformidade com as regulamentações nacionais e internacionais relacionadas à segurança alimentar. Essas conformidades, tanto nacionais e internacionais, pessoal, por quê? Porque a ISO é um selo mundial. Né? Então, a indústria que tem a ISO, ela trabalha tanto com as legislações internas do seu país, onde ela está implementada, como algumas legislações de segurança alimentar mundiais. Tá? Em resumo, pessoal, então a ISO 22000 é uma norma internacional, né, que estabelece os requisitos para o sistema de gestão que visa garantir a segurança dos alimentos em todas as etapas da cadeia alimentar, desde a colheita até o consumo. Desde que ali do produtor, né, do leite, vamos colocar, que eu gosto de falar bastante de laticínio, né, ou do produtor de vaca de corte, de boi de corte, até chegar no frigorífico, até chegar ali no prato do consumidor, tá? Sua implementação promove a prevenção de problemas de segurança alimentar, fortalece a confiança dos consumidores e contribui para a melhoria contínua dos processos das organizações envolvidas na produção e fornecimento dos alimentos, tá? E ela ajuda também o quê? A ISO ali na rastreabilidade. Então, eu trouxe daqui para vocês na tela. Então, ali a gente tem desde o produtor, o distribuidor, o varejo, até chegar no consumidor. Até todo o fluxo ali de cadeia de abastecimento do nosso alimento. Eu trouxe também para vocês aqui uma legislação, tá? Falando um pouquinho de rastreabilidade, pensando na parte da cadeia de produção, tá? Então, hoje, atualmente, a gente tem uma RDC, ali da Anvisa, tá? Que ela estabelece uma lei, tá? Sobre rastreabilidade deve ser garantida em todas as etapas da cadeia produtiva. Então, atualmente, a lei não é, né, vontade de quem está produzindo, é uma lei lá da Anvisa, de 2015, tá? É obrigatório ter, então, toda a rastreabilidade da cadeia produtiva daquele produto, daquele alimento. Então, pessoal, aqui eu trouxe para vocês, então, algumas referências, tá? Do que eu utilizei hoje na nossa aula ao vivo. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tenham aprendido algumas, né, coisas sobre rastreabilidade, algumas coisas sobre fraudes, né, que não foi vista lá nas nossas aulas conceituais. Tenham conhecido coisas novas, tá? Espero que vocês tenham aprendido bastante no nosso, né, tempo aqui com a análise de alimentos. E aproveitem os materiais extras, estudem bastante, aproveitem a jornada acadêmica de vocês. Tchau!